Bem-vindo a mais um podcast Vida Saudável em Debate, que vai ao ar toda terça-feira às 20 horas pelo canal do YouTube. E já segue a gente, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha com um amigo. Hoje nós vamos conversar com Beto Feitosa. O Beto é licenciado em bacharel em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, com certificação de corrida de rua, treinamento funcional, cross-training. Atua como treinador de corrida de rua, trabalha em assessoria, tem sua própria assessoria, trabalha em estúdio, trabalha em academia. O Beto é uma fera. E o nosso assunto hoje vai ser para falar sobre corrida de rua e sobre o treinamento que ele dá para atletas de corrida de rua. Então, se você já está correndo sem assessoria, ou se você já tem a sua assessoria, não perde esse episódio, já compartilha com um amigo, que o Beto vai dar muitas dicas interessantes aqui. Eu vou começar pelo Beto, pedindo para ele fazer uma breve apresentação dele, depois eu passo para a Gabi e para o Luciano. Beto, conta para o nosso público quem é o Beto. O Beto é um apaixonado pelo movimento humano, né? Eu já estou formado aí há quase 8 anos, sempre trabalhei com corrida. Na verdade, né, assim, eu vim para a educação física, já corria, né? E eu sou aficionado pela corrida e o que ela proporciona para a gente, né? Como você falou, eu trabalho hoje basicamente com um treinamento personalizado, né? E muito com a consultoria online, que é uma coisa que depois da pandemia veio para ficar realmente. Eu tenho alunos Belém do Pará, nos Estados Unidos, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro. Facilita muito, né? Demais, demais. E assim, na verdade, assim, a corrida de rua, ela depende muito do corredor, né? Do corredor. Então, a minha função é orientá-lo de uma forma que ele consiga fazer essa corrida e consiga trazer os benefícios dela, né? Eu sou avô, já tenho um netinho de 7 anos, né? Meus filhos já casaram. E agora eu tô naquela vida, assim, meio que aproveitando o exercício físico que eu faço todos os dias. Gosto de fazer várias coisas, né? A gente que é do movimento humano, eu acho muito interessante você não ficar muito, assim, focado só numa coisa. Eu adoro corro, mas também eu faço musculação. Tô me enveredando agora no CrossFit também, para quebrar alguns paradigmas que eu também tinha, né? Em relação ao CrossFit, né? E para aprender. Eu gosto muito de aprender coisas novas para poder passar para os alunos também. Exatamente. Gabi? Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabi Wolff, nutricionista comportamental e quase psicóloga também. E tô muito animada pra gente ter esse papo, Legal. né? É um E também corre, né? Super importante, também corro. Sei o quanto é importante ter um acompanhamento, né? Inclusive, já vou mandar esse podcast aqui pra várias pessoas que eu sei que correm, sem acompanhamento, mas é muito importante ter, né, o acompanhamento nas planilhas, né, de treino, um treinador para te acompanhar, tanto a nutrição também é super importante, né, e a gente vai falar bastante disso aqui. Sou o Luciano Viana, sou personal, amigo aí do meu colega Beto aí, tudo que ele falou aí é mais ou menos isso também que eu trabalho, sou empreendedor também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Luciano, obrigado. Eu sou Edi do Empório Manjericão, trabalho com alimentação natural e saudável. Eu não corro, exceto a correria do dia a dia, que olha, eu vou te falar, dá umas 2 maratonas por dia. 10 km você roda? Uns 8. Meu reloginho dá 8, tem dia que dá 9. Ó. KM não, gente, passos. Passos. 8 mil. 8 mil passos. Tá ali, 8, 9 mil. Tá bom. É uma correria. Ótimo. Você ativa, isso que é importante. Mas o importante é ser ativo, né? Exatamente. Eu até falo, existe muita diferença entre uma pessoa que é sedentária e uma pessoa que é ativa, no sentido de... Até quando a gente vai calcular, né, a alimentação e tudo isso, às vezes a pessoa faz exercício, mas ela é uma pessoa sedentária. Porque ela faz exercício em um momento, 1 hora por dia, o resto do dia inteiro ela fica sentada. Então ela é considerada uma pessoa sedentária que tem um exercício físico. Exatamente. Né? Agora, tem pessoas que não fazem exercício físico, mas trabalham em pé, trabalha manual. Exatamente. E aí ela não é sedentária, mas não faz atividade física, mas não é sedentária. E você sabe que esse é um dos pontos que eu falo muito para os meus alunos, né? Não é essa 1 hora de personal que vai fazer toda a diferença. É assim o seu comportamento, evitar aquele comportamento sedentário, você
procurar fazer as coisas, as atividades a pé, né? Levantar. As pessoas hoje, elas não fazem nada, né? Tipo, se pode ir de carro na padaria da esquina, elas vão de carro. Exato. Se pode... Gente, no metrô, eu fico chocada, assim. Às vezes a pessoa fica esperando uma fila enorme na na escada escada rolante. rolante. Pegar a escada rolante. Pra não subir um lance de escada que tá ali vazio, né? E eu, Assim. quando eu pego a escada rolante, ainda vou pela esquerda e vou subindo, mesmo de escada É, e rolante. tem gente que não, vai lá e fica É. parado. Gente, e tudo, né, hoje em dia. Você deita na sua cama e ele tem controle pra tudo, né? Exatamente, Você exatamente. não faz nada. Então é triste, né, a gente ver como... Beto, Uhum. qualquer pessoa pode correr? Pode. Sim, à primeira vista pode. O que ela precisa? A gente precisa avaliar quem é essa pessoa, qual o histórico dela, fazer uma boa anamnese, ver a história de vida dela. Porque sempre a corrida, ela tá ligada a uma história de vida. Normalmente quem vem correr, vem por algum motivo. Muitas vezes por questões, né, psicológicas, quer emagrecer, ou o amigo tá correndo. Eu queria correr 5 quilômetros, porque hoje em dia a corrida, ela cresceu de tal forma que ela tá dentro das empresas, né? Então, sei lá, a empresa vai fazer uma corrida, todo mundo, eu não corro, eu quero correr. Então, todo mundo pode correr, mas nem todo mundo pode fazer determinadas provas, competições, que esse é o grande, diria assim, mal hoje, né? Como correr, quantos km correr. Isso. Entender seu limite, né? E até Exatamente. onde você está... Não é que você não pode, mas até onde você Nesse está momento, treinado nesse exatamente. momento, né? Pra fazer Exatamente. aquela... Eu levantei um dado aqui que o Brasil tem cerca de 13 milhões de praticantes de corridas de ruas. De rua. Exatamente. É bastante. Bastante. Cresceu muito, né? Cresceu. Dentro de São Paulo, se você pegar num domingo, você tem prova em todas as zonas. Madrugada, Você tem no 5 horas Pacaembu, da manhã. Pacaembu, tem bastante prova na Zona Sul, no Parque do Povo, Zona Leste, sempre tem uma provinha Todo de final de rua. E o semana. brasileiro, ele gosta muito das provas de 10 quilômetros. Pode ver que maratona e meia no Brasil, elas ainda não estão engatinhando em relação ao exterior. Tanto que você vê as grandes provas como a Maratona do Rio, elas colocam 5, 10, 21 e a maratona. Porque se ele colocar só a maratona, ela É um não é público muito rentável. pequeno, É um público pequeno. E 5 é bem amador, assim. Quem corre não quer nem saber do 5. Hum? 5 km, quem já corre não quer nem saber do 5, ele quer saber do 10. Exatamente. Eu acho interessante que eu tenho várias clientes que elas adoram se inscrever em corrida para ganhar a medalha no final. E o É isso kit? E o kit. Nossa, isso aí É isso eu falo. ó. Eu vejo elas discutindo, não, porque o kit, porque Esse é esse kit é bonito, legal, é bonito esse isso. kit. Não, teve aluno que fala assim, eu me inscrevi nessa prova. Como assim? Kit feio. O pra kit ter o era kit. tão maravilhoso. Eu falei, você já viu o percurso da prova? Tem subida pra caramba. Mas eu não vi, mas era tão Mas bonita o kit é tão camiseta. legal, eu achei por aí, engraçado. estratégia demais. Eu falo, gente, porque tem provas que são caras, né? Você tem um investimento alto. Sim. Então, Cara, e aí eu vejo principalmente mulher, né? Sim, a pessoa comentando falou assim: eu falo, gente, mas com esse dinheiro você comprava 5 camisetas dessa marca. exatamente. Você tá passando na corrida. Mas ela e, quer e às vezes a pessoa nem vai correr, vai pelo kit só. Vai. É Kit muito é a louco. medalha, O né? kit é a medalha. Kit é medalha, exatamente. E é assim que funciona mesmo. Mas de parte, assim, eu acho positivo isso. Porque mesmo que ela entre nesse mundo Incentiva, da corrida, né? ela vai acabar, porque eu sempre falo assim, quando ela começa a correr, ela vai começar com dificuldade. E eu falo isso para meus alunos. Com o passar do tempo, ela vai atrás da nutrição. Porque ela vai perceber que ela precisa melhorar aquela performance. Ela fala, vou diminuir a bebida, eu vou começar a dormir um pouco melhor, eu vou me preocupar com o que eu como. Então, Tem que tem entender o que vai um monte comer de antes coisa e por depois. trás que vai fazer ela mudar o estilo de vida. Eu tenho alunos que começaram assim, eu falei, você precisa diminuir um pouco o álcool, sabe? Sábado Vamos já não bebe diminuir, mais, no sábado à noite. porque domingo ele tem Tem a a prova. prova. Ou na sexta-noite ele vai pra USP, 6 Treina. da manhã. Então ele fala, não, na sexta eu não vou sair. Já ganhamos Então, 2 dias já na semana. Atrás da corrida vem uma série de benefícios que ele não pensava. Daqui a pouco ele parou de fumar, diminuiu a bebida, tá se alimentando melhor. Eu tenho vários amigos, inclusive, assim, de amigos mesmo, muito próximos, que entraram pra corrida e você vê, caraca, essa pessoa tá super mudada, né? E disciplina também, né? Porque a pessoa que Exatamente. nunca acordou cedo, agora acorda sempre cedo, tá sempre correndo, posta lá às 6 horas da manhã, já fez sei lá quantos quilômetros. Você fala, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa, né?
E foi isso, foi a corrida, então ela é muito... Todo mundo fala o bichinho da corrida, né? Diz que Hum. quem começa não mas consegue isso parar. mesmo, não tem, é difícil porque é um ambiente muito gostoso. Você vai na prova de rua, assim, você vê, é um ambiente, Energia boa. energia gostosa. Eu, assim, eu sou da área da educação física, mas é totalmente diferente da energia da academia. A corrida, ela tem muito a ver com o CrossFit, eu percebi, analisando, assim, a parte psicológica da coisa. Por quê? O CrossFit sempre, não importa se você tá com a roupa X, Y, se você tá um pouquinho fora do peso e outro não. Não é isso. É se você vai conseguir cumprir aquela missão. meta, a missão, entendeu? E a corrida é muito disso. Quantas vezes eu vejo isso em prova, às vezes o outro corredor, ele tá meio assim, fraquejando para não, vamos lá, tá acabando, Um falta só incentiva mais o um outro, né? Isso, é diferente. Disputa o pace, né? Eu quero aumentar, Entendeu? minha Vamos amiga lá, vamos aumentou. aumentar, é um ambiente saudável que a pessoa sempre, um quer ajudar o outro. O corredor sempre vai um ajudar o outro, né? Mesma coisa, o CrossFit, ele tem um pouco a ver disso. Verdade. Diferentemente do ambiente de academia, como Cada um por si, né? mandar o fone, vai fazer seu treino, é diferente. Por isso que foi o que você falou, a corrida ela é muito indicada, isso a gente tem estudos já bem consolidados na literatura, dos transtornos psiquiátricos, né? Nossa, ajuda demais. Ele ajuda demais mesmo. É uma terapia, né? Eu conheço também casos de pessoas que conseguiram deixar de lado, né? Desmamar o medicamento mesmo Corrida. com a corrida. Corrida. Aos poucos, né? Aos poucos. Mas assim, isso aí. conseguiu trabalhar muito essa parte no psicológico. É um momento de reflexão. Imagina, você corre 10 ou 21. Você tem que estar pensando em um monte de coisa. Não é tipo, se você treinar, você puxar um ferro, você tá puxando ali já pensando em acabar, você tá prestando atenção no vizinho, Isso, você tá prestando atenção na televisão, você tá mexendo no WhatsApp. Ali não, tipo, Você organiza a sua vida Você tem que inteira estar na focado, corrida. né? É um Muito mais planejamento. focado. É um planejamento. Você organiza a sua vida inteira. Você sabe que eu tive vários, assim, sites, assim, treinando, assim, pô, eu sempre saí pra treinar sozinho, cedo, levava lá um gelzinho e tal, um dinheiro. Cara, é você com você, por 1h30. É uma Aí meditação, você vai praticamente, em né? movimento. em Em movimento. movimento. Em movimento. Então você vai ter uma meditação em movimento. Você vai começar a refletir em coisas que você fez na semana, coisas que vai fazer, e você tem ideias, é incrível. Pô, e se eu fizer isso? E aí você chega lá em casa, você vai colocando essas ideias no papel para colocar Tem no até uma louco, explicação né? física, né? Você dá uma oxigenada no cérebro, né? Exatamente. Mas sempre depois que eu faço aula, né, de corrida no dia a dia, assim, toda vez eu saio de lá com uma lista de coisas que eu tenho que fazer no dia, sabe? Tipo, você Exatamente. vai lembrando, é muito louco, é muito louco. É louco, o Pensamentos. negócio é louco. Você organiza os é legal. pensamentos, é muito bom. Pessoas com excesso de peso, Beto, como? Porque às vezes tem um pouco mais de dificuldade, Uhum. porque a gente sabe que pode mexer aí com as articulações, Sem excesso de peso. A gente tem que trabalhar naquilo que eu falei para você inicialmente. Avaliar esse aluno. Eu gosto muito de conversar com o aluno. Se está fora, eu marco uma reunião online, vamos conversar. Ele vai me passar a história de vida dele. Se teve lesão, se está fora do peso. Porque a questão de estar fora do peso, a gente envolve diretamente com o impacto, né, da corrida. Não que ele não possa, mas ele vai utilizar a corrida como um objetivo para ele emagrecer. Porque às vezes você fala assim, emagrecer. Eu falo para os meus alunos assim, pô, emagrecer, tá legal. Mas é um objetivo que você consegue mensurar? Não, eu quero fazer uma prova de 5 km. É uma coisa que você vai ter, a medalha de 5 km. Então ele vai utilizar isso como para poder emagrecer. Obviamente, o que a gente vai fazer? Eu gosto de fazer assim. Vamos trabalhar com esse aluno, começa a caminhar, trabalhando em paralelo com uma nutricionista, então a gente vai se falando, vai reduzindo esse peso corporal. Não quer dizer que ele não possa correr, a gente tem pessoas fora do peso que correm. Tem isso. Obviamente que ele não vai se enveredar numa prova muito mais longa. A gente vai falar para ele, vamos correr uma provinha curta. Aos poucos. Aos né? poucos. Por que eu falo muito em prova? Porque quando você vai, completa uma prova e pega a medalha, pode ter certeza que você não vai sair desse mundo. Você vai falar, cara, eu consegui correr 5 km, como é que eu não vou conseguir emagrecer? Você vai interagir muito mais e entrar nesse mundo do emagrecimento com muito mais força do que você tivesse lá, eu vou vestir uma calça, beleza. Entende? Então ele é palpável esse sonho. É possível correr, mas é preciso cuidar. A mesma coisa que eu falo, pessoas que têm dor, lesão, condromalácia, que é a famosa, né, que o pessoal tem, precisa avaliar. Óbvio, você precisa fazer um trabalho de força junto, para fazer essa proteção.
Porque a corrida, ela é uma atividade cíclica. Gera lesões? Pode gerar, mas se você souber planejar a sua corrida. Hoje o que acontece muito é que as pessoas veem o treino na internet, e às vezes o influenciador, então, o cara tá fazendo uma meia maratona. Cara, você fez nem de uma provinha de 5. Beto, era até legal você explicar isso para quem quer correr, porque às vezes o pessoal acha que é a mesma coisa que fazer um treino de musculação. Você pega um treino, tem gente que fica com treino o ano inteiro. Tem gente que fica com dieta, a dieta inteira. Agora, um treino de corrida, você tem que ter uma atenção e um carinho diferente, né? Então, a pessoa vai dar um exemplo para a galera de 10 e de 21, o tempo que ela precisa e quantas modificações de treinamento tem durante essa prova, né? A preparação para essa prova. Foi bom. Por exemplo, 21. A gente, não é que existe uma regra que você não possa fazer, mas existem protocolos e números que você tem que ter antes. Para eu fazer isso, eu preciso primeiro fazer isso. Para fazer 21, eu tenho que ter pelo menos feito umas 2, 3 provas de 10 km. Para fazer os 10 km, eu tenho que ter feito pelo menos umas 3 ou 4 provas de 5 km. Não é que você não vai fazer, tá? No passado, a gente colocava assim, 5 km... Você tinha que passar, para você ir para os 10, você tinha que pelo menos fazer uma prova de 5 km em 30 minutos. Isso. Por quê? Porque os 10, fatalmente, você vai fazer em 1h10, mais ou menos por aí. Se você fosse enveredado numa meia, pode colocar aí umas 2h30. Entende? Agora, se você já fez os 5 em 45, você vai fazer os 10 praticamente em 1h30. Uma meia em quase 3 horas. Imagine você... Fica muito mais difícil, né? Fazer 3 horas de você colocar o impacto, o desgaste fisiológico, ortopédico na sua articulação, na sua musculatura. Sem falar que você vai expor seus órgãos ao impacto por 3 horas. Então, falando da pergunta que você me falou, 5 km. Você precisa correr pelo menos 3 vezes na semana. Dentro dessas 3 vezes, como que a gente costuma organizar? Um treino, você vai fazer ele curto, com um pouco mais de intensidade, que é o famoso HIIT. Um treino, você vai fazer ele moderado. E um treino vai ser o treino do fim de semana, que você vai correr tranquilo, conversando. Dentro desses 3 treinos, você vai conseguir cumprir os 5 km. Eu vou para os 10. É possível, com 3 treinos. Só que você vai ter que aumentar o tamanho desses treinos. Se no 5 você fazer uma corrida de 40 minutos é suficiente, nos 10 você tem que chegar nos 50 minutos, pelo menos, beirar 1 hora. Porque você vai chegar em 1 hora, então seu corpo tem que estar preparado para ficar correndo 1 hora. Não adianta você correr 30 minutos todo dia e querer correr 1h10. Concorda? Não faz sentido. Tem preparo. Já uma meia, os 21 quilômetros, a gente precisava acrescentar mais um dia de corrida. Seriam 4 vezes na semana. Por quê? Pelo menos você vai fazer 2h15, 2h20 o iniciante. Sempre com algumas alterações, né? Sempre alterando, mês a mês. A alteração tem que ser feita mês a mês, porque você entra naquele estado de equilíbrio. Sim. Que eu brinco com meus alunos, assim, você corre ou sai correndo? É diferente. Diferente. Todo mundo começa a correr sozinho. Eu fiz isso lá atrás, comecei a correr sozinho. Só que você começa a correr, você começa a evoluir. Chega uma hora... Estaciona. Treino de força. Se você não mudar o treino, o que acontece? Você não vai para lá, você vai ficar ali, parado. A mesma coisa acontece com a alimentação. Com a alimentação. Sempre você precisa, o corpo é feito de estímulos. E você precisa dar vários estímulos. Precisa mudar o estímulo. Mudar o estímulo. Não é? Treino de força, você muda, tô sentindo dor. Estabilizou. Vamos modificar esse treino. E a corrida é a mesma coisa. A gente trabalha com um protocolo de 4 semanas de treino. Então, fechou o mês, outro treino. E aí vai dentro da evolução, cada aluno com o seu objetivo. Uma meia, mais ou menos uns 3 meses, mais ou menos, de preparo. Depende do histórico dele, por isso que eu te falei. Se eu já corro, já fiz 2, 3 provas de 10, 3 meses é suficiente. É muito específico, né? Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua memória muscular, a sua memória, o seu condicionamento físico, né? Então, se você pegar uma pessoa que nunca fez nada de esporte na vida, vai ser um preparo. Se você pegar uma pessoa que faz musculação há muitos anos, mas não corre, vai ser outro. Se você pegar uma pessoa que faz, sei lá, só faz aeróbico, mas não tem musculação, vai ser outro, né? É por isso que é importante você ter a individualização da sua rotina de treinos. A internet tem todos os treinos, menos o seu. Porque ele é uma coisa... É uma coisa
geral. Aquela planilha que você vê no site, ela não é que ela não funciona. Ela é uma coisa geral. Não é Dentro, pensado eles fazem aquilo geral e dá uma diminuída para não ocorrer algum problema. Mas não é específico. Eu tenho alunos que às vezes me procuram, que o cara tem 50 anos, nunca fez nada na vida, nem a aula de educação física, fugia da... Você deve ter pego Sim. isso, né? Nunca fez nada, o médico mandou fazer alguma coisa, ele não gosta de academia, porque tá fora do peso às vezes, eu vou correr. Mas você põe um aluno para fazer qualquer tipo de exercício, você vê nitidamente que ele não tem nenhum repertório motor, coordenação. É diferente de uma pessoa que não, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas em algum momento eu parei da vida e agora eu vou voltar. Mas existe a memória, né? O corpo já foi exposto a esses estímulos antes. Então é muito difícil você colocar prazo, né? Mas eu diria que se um aluno que já com um corredor, que já fez umas 2 ou 3 provas de 10 quilômetros, treina com regularidade, 3 meses é suficiente para ele fazer os 21 quilômetros. O que é o famoso longão, para quem não conhece? O longão é esse treino do fim de semana, que é o que você vai trabalhar numa intensidade baixa, para você trabalhar mais assim, a gente vai trabalhar mais já substrato. É o KM da prova já? Não. O longão, vou fazer 10, não. É 10, não? Não. Você pode chegar perto, principalmente maratona. Sim. Acontece, é uma coisa muito engraçada. O aluno vai procurar para fazer maratona e fala, mas eu não vou correr 42 no treino. Eu falei, não, como é que você vai correr 42? Você vai correr 42 na prova. Você vai no desgaste. Mas como é que eu vou saber se eu vou conseguir? Se eu vou dar conta. Na hora você vai. Entendeu? Vai dar certo. Se você correr todo aquele programa de treino, você vai chegar na hora sabendo o que você vai fazer, né? O longão é um treino que a gente faz em baixa intensidade, com volume maior, intensidade baixa, para a gente trabalhar mais aí um substrato energético, que a gente vai trabalhar mais gordura, né? Você vai expor seu corpo muito mais ao volume, que seria suportar o treino. E quando a gente fala longão, tem uma certa polêmica, né? Sim. Eu vou fazer 5, né? Longão é 30. Não é 30. Longão é um apelido que foi dado para o treino de endurance, que é um treino mais longo, que você vai fazer com tranquilidade, batendo papo, conversando. E é mais longo comparado aos seus treinos, entendeu? Não tem um padrão. O longão é a partir de 15. De 15 para baixo. É mais longo do que os outros. Mas se você vai correr 10, por que você vai correr 15? Sim. Faz sentido? Sim. Não é? Pra treinar essa resistência mesmo. Exatamente. Né? Utilizar a gordura como substrato. Quando a gente fala em corrida mais longa, vamos falar assim de maratona, que a gente sempre brinca que a maratona, vamos dizer assim, é a pós-graduação da corrida, né? A gente está falando de treinos de 30 km, 32, você vai passar correndo 3 horas e meia, né? Então tem que ser a baixa intensidade, porque aí você vai treinar o seu corpo e a sua cabeça para ficar lá fazendo corrida 3 horas e meia. Porque quando a gente fala de prova de longa duração, maratona, vamos dizer assim, 70% é cabeça. Sim. Claro. Às vezes você está preparado fisicamente, mas não mentalmente. E como a alimentação? Vou fazer uma prova de 42 quilômetros. Como eu me preparo para isso? Alimentação? Como Gabi? Assim, eu vou falar o que eu oriento meus alunos até além de procurar nutricionista, porque maratona não é brincadeira não. Você vai correr maratona falando, procura um nutricionista, porque não é brincadeira. O problema da maratona não é a maratona, é o ciclo de maratona. Se você suportar o ciclo de maratona, que ele dura pelo menos de 12 a 16 semanas, você vai fazer a prova. Mas nós estamos falando de um volume semanal, em torno de 70 km, 80 km semanal. Bastante. Tá? Fora isso, você vai ter sessões de treino de força, né? Você vai ter que fazer um pouco uma sessão de relaxamento muscular, porque nós estamos falando que é um desgaste muito grande, fisiológico. Então, fatalmente, você vai aumentar a sua ingesta calórica. Né? Muita. É o maior Só erro. que o problema é as pessoas fazerem esse treino e não quererem aumentar essa ingesta calórica, principalmente carboidrato. Elas têm que entender, as pessoas hoje elas não entendem ainda que o maior medo continua sendo o carboidrato, né? Então as pessoas não entendem que, pra você fazer uma maratona, pra você aumentar, nem que seja, pode não ser uma maratona, pode ser uma prova de 5, de 10, você vai treinar pra isso, o seu volume de esforço, né? Exato. E consequentemente gasto calórico vai aumentar muito. E se você não dá o substrato pra isso na alimentação, que é o carboidrato, que é principalmente o carboidrato, você não vai conseguir ter os resultados. E outra, você ainda corre o risco de se lesionar,
Você pode atrapalhar todo o sistema fisiológico do seu organismo, porque você vai estar tirando energia de outro lugar ali pra você conseguir correr. Como é que fica o resto do seu sistema, entendeu? Então, e aí tá aí a maior dificuldade, porque a pessoa quer correr, mas não quer aumentar o gasto calórico. E aí não tem performance, não tem... Não casa, né? Não evolui. Não E tem que entender que é um gasto muito grande. Se a pessoa vai treinar pra uma maratona, que é mais ou menos 70 e quantos por semana? Eu tô falando assim, uma média. iniciante, aí vai de 60 a 70 quilômetros, semanal. Semanal. Imagina o quanto que ela precisa aumentar, né, ali e adequar certinho essa alimentação. Não dá pra fazer da cabeça O pós dela. também, né? Não dá pra ter medo de comer. Entendeu? Tem que entender o que você vai comer antes, o que você vai comer depois e ter um aporte calórico ao longo do dia que faça sentido para você conseguir ter essa intensidade, esse volume de treino, né? Sem que prejudique seus músculos, que são importantes, né? Importantes para você correr bem, para você ter energia, entendeu? Para você conseguir recuperar tudo isso sem lesionar. E aí que tá a chave do negócio, né? Então, e é a maior dificuldade. Porque hoje as pessoas têm medo do que dá energia pra elas, que é o carboidrato. Exatamente. E eu acho que isso deve ser um erro muito comum pra quem começa a correr pra perder peso, provavelmente, Sim. né? Sem dúvida. Porque a pessoa... Morre de medo de comer. Morre de medo de comer, aí isso. ela vai correr pra queimar caloria, ajudar na E ela perda de não- peso, mas ela não tá se alimentando e não E tá a treinando. Gabi, ela tocou num ponto importante. Energia, gente. Aluno vem... Já aconteceu comigo isso. Não consegue fazer o treino do longão, Que não mas tem você energia. tá bem, o que aconteceu? Aí você vai Não tomei café da manhã. Você vai puxando, tá? É. Não, é que eu diminuí aqui pra... Não sei. Aí o que acontece? Você faz um planejamento para cumprir aquelas etapas A e pessoa ele joga não no lixo. consegue cumprir porque ele não tem energia para fazer. Sim. Entende? Eu vejo muito no consultório também as pessoas acontece muito isso. Chega e fala pra mim que tá muito sem energia, que tá dormindo mal, que tá muito indisposta, não tá conseguindo render nos treinos. Aí, por quê? Tudo isso porque tá fazendo uma restrição, principalmente de carboidrato. Então, e aí, quando eu converso, né, com essa paciente, consigo explicar que o carboidrato é ali a parte mais importante para ela ter energia para conseguir treinar. O carboidrato influencia muito no sono, então se a pessoa não tem carboidrato, ela não vai dormir bem, né? Então, enfim, fazendo toda essa conversa, na hora que a gente finalmente consegue aumentar ali um pouco de carboidrato, depois ela vem, sempre acontece isso, nossa, consegui treinar, tô muito melhor nos treinos, evolui carga, consegui correr e ainda emagreci. Gabi, é tão louco esse negócio de carboidrato, porque os clientes procuram a gente na loja e eles falam assim, eu quero um produto zero carbo. Carboidrato. Eu já falei disso aqui. Eu falei, gente, nem água se bobear tem zero carboidrato. Gente, Eu não tenho alimento zero carboidrato. Eu tenho alimentos com baixo teor de carboidrato. Não, mas eu quero um zero. Eu quero um pão zero carboidrato. Aí a gente pergunta, Que quem tem te orientou um nutricionista? Não, é porque eu quero perder peso. E eu falo, gente, eu sinto muito, mas eu não consigo te ajudar. Eu posso te vender produtos com baixo teor de carboidrato, mas eu não tenho produto zero carboidrato. Não, isso muitas vezes Uma não é a falta de formação. solução. Não, a gente Pra sabe perda que não de é. peso, gente. Na hora que você vai ver, às vezes, a tabela nutricional E tem o glúten, né? de um alimento baixo carboidrato, só porque as pessoas elas acham que tem baixo carboidrato, Tem baixa automaticamente caloria. é saudável e automaticamente é pouco Exatamente. calórico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que sempre Porque pensar, você ter energia para treinar. Você imagina Não, e uma você vai situação tirar- assim. Só jejum direto. Você vai tirar o carboidrato de um alimento, alguma coisa vai ter que entrar nesse lugar. Então, beleza, é baixo carboidrato, mas tem muito mais teor de Ô, gordura, Gabi, é muita entendeu? informação hoje. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem qual que é o objetivo que ela quer. Então, a gente está falando exemplo de corrida. Então, o objetivo é para uma pessoa que quer correr. É totalmente diferente de uma pessoa que quer puxar um ferro para poder hipertrofiar. Uhum. É diferente de uma pessoa que está indo na academia, porque o marido mandou a mulher ir na academia, ela não sabe nem o que ela está fazendo lá. Aí vai outra que puxou na internet que ela quer emagrecer sem o acompanhamento de ninguém. Então, assim, é muitas informações sobre carboidratos, Soltas, né? sobre proteína, sobre gordura. Então, você fica realmente, quem não tem uma noção, você fica perdido. O que você realmente, o que é esse carboidrato para comer para quem faz uma corrida? Que horas, e qual às vezes momento? vem pra gente, né? É? Assim, não, eu não posso fazer isso. Mas de onde você tirou isso? Mesma O pergunta. influencer fulano de tal. A mesma pergunta que você faz, eu faço. Mas quem te falou isso?
Não, foi a fulana de tal. Eu falei, quem é essa fulana? Aí Eu vou vi no olhar. TikTok o que eu como, Exatamente. o que eu como Não, em e um fala o dia. nome. Ou a que eu minha nunca ouvi amiga. falar. A minha amiga tirou o carboidrato e emagreceu 5 quilos. Eu falo, mas é sua amiga, não é Não, você. Tudo tem que ter um objetivo. Se E tem tiver um gente que vai objetivo, embora, vale a né? pena. Vai Se embora. não tem, vai ficar dessa forma aí toda hora Exatamente. trocando, aleatoriamente. E é isso, né? As pessoas têm que parar de ter medo do carboidrato. Porque isso atrasa, muitas vezes, qualquer treinamento. Não tenho dúvida. Não só, né, na corrida que a gente tá, a pauta é hoje, é a corrida, Geral. mas assim, até Geral. no ganho de massa muscular, né? Exatamente. E a pessoa fala, não, porque pra ganhar massa muscular eu preciso só comer proteína. Não, eu preciso comer carboidrato também, deixa eu te contar. Né? E as pessoas morrem de medo, e aí é uma Às luta. vezes a pessoa não sabe nem o isso. que é carboidrato e quais são os São- carboidratos. Esse é o É, problema. tanto falar, não o que é o sabe. carboidrato? Quais que eu devo Exatamente. comer? Existe. Tanto não sabe que a pessoa fala, mas eu quero um produto zero carboidrato. Tem um macarrão agora, Se faz ter uma marca de energia. macarrão, Eu que é o conheço. Kojak, ele é zero carbo. Mas, gente, Mas aquilo não vai. Então, aí Aquilo que tá, não tem vai te nada. dar. Pode até te dar saciedade, porque é de fibra, mas vai te dar. Não vai te dar energia. Você vai comer Nenhuma. aquilo em qual momento, entendeu? Não é que você não pode comer, mas você vai usar isso como substrato pra treinar? Então, você não vai aí, treinar. entendeu, né? olha o problema. Aí ele vai fazer um longão. Aí o cara fala assim, ó, você tem que comer uma massa, tal, no Vai pré-treino. comer Ele vai um pouco, comer. No outro dia o cara tem 25 quilômetros pra correr. O que vai acontecer? Desmaiar, tadinho. Não vai Caiu. ter vai treino. passar mal. Caiu. Ah, eu não consegui finalizar o treino. Eu já Você me sabia. pergunta por que você não conseguiu. Dentro dessa questão do carboidrato, tem um outro ponto importante que a gente fala, o intra. Eu vou levar o gel. Ah, não, mas esse gel aqui tem um carboidrato. Eu falei, procura um nutricionista. As pessoas têm Porque medo. você precisa entender. Ah, mas tem carboidrato, eu vou engordar. Você vai fazer 25 Aí quilômetros. Direne você precisa falou ter que tem esse energia. gelzinho aqui. É, Mas isso aqui tem 30 gramas. exatamente. A pessoa tem criatura, medo. quanto que você vai consumir? Aliás, eu trouxe de presente pra você uns gels de corrida. Oh. Você não pode falar mal de gel de corrida, gente, que eu trouxe, mas depois eu te Não, a dou. gente tava numa Não, Mas não, é fala exatamente, bem, é. bem. Mas Isso- você é especialista, você sabe se você pode ou não pode. Mas a Bem. pessoa precisa, no meio de uma prova desse volume, ela não Algo, vai ter não energia, não é o o tempo macarrão do todo. dia anterior. E, inclusive, quando a pessoa vai fazer uma prova, já falando da alimentação pré-prova, o substrato dela que ela vai usar, basicamente, é o jantar da noite anterior. Porque ela não vai conseguir comer um grande volume ali de Uma manhã. feijoada de manhã. Não, às vezes ela não consegue nem comer nada. Tipo, uma nada, coisinha ou nada. Depende muito de cada Isso aí, organismo, de cada isso, pessoa, do treino, né, dessa pessoa com a alimentação. Ela Sem vai contar que tem entendendo. prova que larga 5h30. Então, aí Então vai você tem que sair da acordar sua casa que horas? 3h30. Aí- Que hora você comeu? Aí ela vai precisar, com certeza, de alguma coisa intra-treino. E aí a gente tem que entender o que vai adequar melhor com ela. Muitas vezes é muito prático o gel, só que as pessoas elas têm medo porque você olha lá, é tipo 30 gramas de carboidrato. Sei lá, tô dando um exemplo. Curiosidade. Aí a pessoa fala, nossa, como assim eu vou comer 30 gramas É de 30 carboidrato? gramas de carboidrato, Missa. Você fala, você vai correr, mas quantos quilômetros depois disso? Você precisa comer isso. Você não vai ter energia, você não vai tirar energia da luz solar, entendeu? Tipo, Não, e isso daqui é prático também, porque você consegue levar ali Levar. no shopping. não, e Não, comer exatamente. e Não vai tomar comer um pão correndo, com né? manteiga. Ó, É, e você exatamente. usa aí, em média, uma maratona 6, 7 desse daí. Tem cara que leva açúcar, né? Tem gente que pega o açuquinha. Tem Sal. um cliente que leva melzinho. Melzinho. sabe? Eu uso mel, Mel. mas eu uso mel, assim, em treinos curtos. É porque o mel pra Com uma uma maratona segura... é muito pouco, Não, né? é pouco. E tem outras substâncias aí que vão, a Gabi pode falar melhor, que vai te ajudar. Sim. O mel eu levo assim pra uma, sei lá, uma emergência. Eu fiz o meu pré-treino, vou correr 1 horinha. Eu levo, se der algum desequilíbrio, eu tenho o melzinho lá Sim. pra dar um... Mas ele não é Um gás, suficiente. não é suficiente. E é isso, tem outras substâncias aí que ajudam, né? Porque, na verdade, quando você tá correndo, você tá suando muito. Então, você tem uma questão Você ali precisa também de da reposição, eletrólito. Eletrólitos, Que só a exatamente. água ou alguma coisa que você bebe não, Não é vai. suficiente, até porque você não vai ficar bebendo litros de água durante a prova, que você vai querer fazer xixi, não vai te Exatamente. ajudar em nada, vai te atrapalhar. Então tem todo um equilíbrio, sabe? O gel não tá ali pra te... A última coisa que ele vai fazer durante a prova é te engordar. Ô, Gabi, com essas informações, quando chega pra você, mas quando chega pra nós, a gente tenta ali falar do nosso modo, entendeu? Uhum. Eles começam a fazer daquela forma mais ou menos, né? E quando chega pra você com todas essas informações, eles realmente seguem ou não? Ou é muita pergunta? Há controvérsia. ou é tal? Depende muito Às de vezes diz quem que é. segue, a gente Não, sabe eu que digo não porque segue, às vezes no né? personal, que a gente não vai falar com tanta propriedade que os 100%, eles já seguem. Você fala, meu, toma um whey, que o whey você tem que tomar 5 vezes por dia, ele toma, se a gente falar isso pra eles. Com vocês é a mesma coisa?
Então, Nutre? depende. Eu percebo por exemplo, quando eu coloco whey, né, na alimentação de alguém, enfim, é muito mais bem aceito, muito mais fácil do público geral vai aceitar, porque é saudável, é proteína, do que se eu colocar, por exemplo, um gel. Se eu colocar, eu falo, meu, come pão, sabe? Come arroz, come batata. As pessoas têm muito Não quero. medo do Que carboidrato. nutre é essa que manda eu comer pão? Porque falar, ai, mas não vai engordar? A mesma coisa de eu falar pra comer, por exemplo, carboidrato à noite. A pessoa treinou à noite, vai pra casa e ela quer comer só salado. Meu, você precisa recuperar esse músculo, entendeu? Você precisa de uma estratégia pra isso. E aí, ai, mas carboidrato à noite não engorda? Ainda tem Mitos, né? muitos mitos, muitas crenças, que é a minha maior dificuldade em consultório. E não é à toa, né, que eu trabalho com nutrição comportamental, que eu falo sempre aqui, que o mundo está doente, né, porque as pessoas têm muito medo de comer, muito medo de comer. Elas veem os alimentos como vilão e não como amigos, né, como aliado ali, Exatamente. para qualquer objetivo que seja. Então, quantas vezes eu já passei por situações, uma essa semana, inclusive, que mandou mensagem, caraca, Gabi, você tinha razão. Por quê? Eu falei, ela não tava emagrecendo nunca. Faz super esporte, não tava emagrecendo nunca, porque ela não comia. Eu falei, você só vai emagrecer quando a gente conseguir finalmente aumentar o seu aporte calórico. Senão, seu corpo não vai entender que vai ter energia pra ele poder Exatamente. gastar de alguma forma. Uhum. Ela falou, ai, tá bom, vou, depois de meses, tá? Vou tentar, vou conseguir. Modificamos a alimentação dela. Em 2 semanas ela já conseguiu perder 3 quilos. É muito louco. Essa semana... Comendo mais. A minha vizinha, na verdade, mandou uma mensagem. Falou, Edi, você tem biomassa de banana verde? Eu falei, tenho. Eu falei, pra que você vai usar? Ela falou, não, é porque eu tô acima do peso. Me falaram que se eu substituir a refeição por biomassa de banana verde, Uhum. eu vou emagrecer. Eu falei, você é doida? Como que você vai só comer biomassa de banana verde? Eu falei, de forma nenhuma. Eu falei, você procurou um Nutri? Não, Edi, mas eu só quero dar uma secada. Eu falei, então, mas tá secando de forma errada. Eu falei, eu tenho, mas eu não vou te vender, não. Aqui você não compra. Porque ela é minha vizinha, a gente tem um pouco mais de intimidade, né? Sim, claro. Mas eu falei, gente, você não pode fazer isso, porque tem baixa caloria, biomassa de banana verde, ok. Mas você não pode comer isso no almoço e no jantar achando que você vai perder peso. Inclusive, pode até engordar mais, né? Porque a gente sabe do efeito compulsão. Restrição gera Compulsão. uma perda de controle ali. E ela não entendeu? tá acima do peso. Ela não é uma pessoa acima do peso. Assim. Então. Faz atividade física. Ô, Edi, você vai virar Nutri, hein? Eu tava falando pra Gabi Você que já eu vou fazer estudou? faculdade de Nutri. Olha, Luciano, O dia eu não inteiro tenho... vivenciando isso. Eu vivo, assim... Isso é muito legal se fizesse Eu nutrição. não quero... Mas assim, eu às vezes recebo alguns clientes com indicação de nutricionista que eu falo, eu entendo mais que nutricionista. Você é melhor que Nutri. Eu não tenho diploma, não tenho formação, mas eu trabalho nessa área. Tudo o dia inteiro. Não, mas 15 anos, né? o que mais chega pra mim também chega muito paciente que fala assim, ai, você não vai me passar uma lista de 20 coisas que eu tenho que comprar de suplemento e de alimentação saudável, não sei o que fica tudo em casa estragando como nada, né? Não. Você pode comer só o básico, entendeu? Porque é o básico que funciona, né? Comida, né? É comida de verdade. Arroz, feijão. Exato, É e as aí. pessoas às vezes devem chegar na loja, né, com 500 milhões de coisas pra É comprar. que às e vezes, né, Gabi, é chique você fazer aquele café da manhã lá com abacate, ou almoço E diferenciado. aí fica tão difícil que ninguém não vai seguir, entendeu? Não vai dar certo. Põe o pão francês ali com uma coisa. No treinamento a gente fala isso, o básico, Que o funciona. arroz e feijão, bem temperadinho, funciona muito melhor que um estrogonofe mal feito. Não é isso? Exatamente. Então, no treinamento é isso também. Ah, não, tem um exercício mirabolante. Cara, faz o básico, mas bem temperadinho, bem feito, com a carga certa, com o intervalo certo, ele vai funcionar. Mas é que o problema maior, eu acho que é a questão da internet. Eu tenho muito problema assim com alunos assim que, mas é fulano. Eu falei, quem é? E eles se divertem. Eu falo, quem é a fulana? Eu faço a Quem mesma é pergunta. fulana? É fulana tal. Nossa, o que é isso? Aí eu vou lá, né? Sou curioso pra caramba, eu vou lá ver Eu quem também é vou, a eu também pessoa. vou. Aí vê se ela fez faculdade, não, se ela mano, entende o que ela tá imagina. falando. Gente, sabe? tem cabeleireiro dando receita pra
E essas pessoas, elas têm uma influência. E tem O eu nome vejo, já diz, né? Mas elas têm uma Influência, influência que é impressionante. Você, como profissional, que você estudou, você tem É aqui... triste isso, né? Mas É às triste. vezes eu vejo, não é nem a pessoa que é influencer que tem, sei lá, quantos mil seguidores. Às vezes é tipo, sei lá, uma pessoa que tá fazendo uma manicure, uma cabeleireira, alguém que você tá ali conversando, jogando conversa fora, às vezes, uma avó, uma amiga que, tipo, não tem influência na internet necessariamente. Às vezes ela comenta alguma coisa e a paciente escuta mais. A pessoa escuta mais Que não é um essa pessoa especialista no que não, assunto, que é, não super fez comum, faculdade do super que comum. uma nutricionista que estudou, do que um personal que estudou, isso aí. entendeu? Tipo, porque deu certo pra uma pessoa. Tipo, nossa, minha tia-avó um dia emagreceu comendo. Pronto, Tomando vou lá vinagre de comprar. maçã em jejum. Entendeu? Aí- É. É muito Ó, louco, você gente. quer ver uma coisa bem clara nisso? Tênis de corrida. Era uma pergunta que tá aqui. Como a gente já tá chegando, eu vou Essa aí eu aproveitar. quero saber também, que eu tô Essa querendo comprar história um. que, assim, que a gente ouve muito. Eu só vou começar a correr quando eu tiver o tênis apropriado, quando eu tiver o relógio mais bacana, quando eu... Enfim, tem uma série de mitos aí ligado à corrida. Realmente precisa disso, Beto? Não. Por que eu falei pra você do tênis? Porque hoje existe É o uma básico que cultura funciona, do... É o Exatamente. básico Eu funciona. comecei a correr com um cronômetro e um tênis baratinho. Cara, o que funciona? É a sua dedicação ao treino. Não vai ter tênis que vai cumprir sua rotina de treino. Não tem turbo relógio. no tênis, né? Não tem. O tênis é o menos importante se você segue uma é mais prejudicial, né? Você Exatamente. ter o melhor tênis e não seguir o que te Sempre passam. E aí a Sempre pessoa Que paga você- R$2.000 Um tênis de no placa de tênis, carbono. eu não sei E ela quanto se custa- lesiona com tênis de Não. placa de carbono. Não, e eu não E sei não quanto paga uma custa um nutricionista treinamento. ou um Não. treinamento. Às vezes o que você vai gastar nesse tênis, você paga... Eu não, Isso eu sei falo lá, muito 2 aqui entre meses, os colegas, 3 né? meses Eu de passo lá o meu treinamento. valor. Não. A gente sabe como é, né? Sim. Aí daqui a pouco você olha lá, relógio de 4.000 reais, né? 2,5 no O tênis, relógio. o relógio de 5 pau. A bermuda é de Andando, 500 reais. Não vai ser isso. Não existe atalho, não existe suplemento O squeeze de maravilhoso. 600 Pois reais. entendeu? Não tem. Aí o cara Mas vai não, tá- lá... mas não está pagando o treinador, nem a Nutri. Exatamente. Que é o essencial, gente. Ele vai pegar e vai sentar, vai planejar a tua rotina de treino. Ele vai moldar aquilo de acordo com o teu história de vida, com o que você quer, com a sua vida atual. Vou fazer uma maratona? Ótimo. Como é que tá a sua vida? Eu vou casar, tô fazendo faculdade. Eu falei, deixa para depois, porque você não vai ter foco naquilo. Faz umas provas mais curtas e deixa quando você tiver uma vida mais tranquila, que você vai chegar lá na sua Ou não família. casa, porque se você casar, a sua vida não vai ser mais tranquila. Isso aí. Não dá pra fazer. Agora, a questão do tênis hoje sabe, assim, é uma coisa Polêmico. que... Nossa, me incomoda. E a indústria se aproveita disso, né? Exatamente. A indústria se aproveita, Não tem. porque Você ela tem coloca vários alguns blogueiros. produtos, que coloca o desfile. preço lá em cima. É. Hoje a pessoa que É marketing, faz uma corrida, ela desfila. Então ela não você quer chegar não com o tem tênis noção. zoadinho, com a bermuda zoada, com a isso. blusa, a bolsa, tem tudo. Isso. Tem E você kit de não tudo. tem noção como isso influencia. Influencia, mas influencia muito. Porque, assim, o tênis não é que ele não é bom. Mas você precisa escolher um tênis que seja voltado para você. Seu estado, sua corrida, Pisada, né? pisada, peso. Eu quero um tênis que teve uma época tava na moda o tênis baixinho. Cara, você tá com sobrepeso. Você precisa de um tênis um Vai pouquinho dar um mais impacto, estruturado, faz um entendeu? impacto. Vou pagar R$2.000, como você falou no tênis, um tênis de placa. O tênis de placa, ele só funciona a um determinado ritmo de corrida. Então você tem que correr numa determinada velocidade para ele ser eficiente. Se você corre numa velocidade de moderada para baixo, e outra, o tênis, ele vai fazer uma diferença no atleta de elite, que é aquele cara que chegou no treinamento no máximo, então ele precisa do plus. Aí ele vai usar o tênis. Um cara que vai correr num ritmo, sei lá, de 6 por quilômetro, 7 Faz quilômetros, uma prova a cada Vai. 3, 4 É que eu acho meses, que né? O tênis, ele tá aqui muito pra auxiliar, né? Só que Uhum. tem muita coisa extremamente mais importante antes do tênis, entendeu? E Então- você tem tênis
com boa qualidade, que vai te atender, que você não precisa gastar isso no tênis. Gente, Gasta olha dinheiro como- com o treinador, pô. É isso aí. E olha como é o marketing. Em 2023, aproximadamente, equipamentos de corridas foi avaliado em aproximadamente 41,8 bilhões de dólares, com crescimento contínuo até 2032. Então, Exato. estão te vendendo marketing. Exatamente. A indústria global de eventos esportivos, incluindo corrida de rua, gerou cerca de 1,43 trilhões de dólares em 2023. Cresceu muito, né? Não só cresceu, Nós estamos falando mas de aí- grandes marcas. É A gente está empresa falando de envolvida. grandes marcas. marcas que pega carona nisso e te vende um tênis de R$2.000. Então procura um profissional que você vai economizar esses Mas R$2.000. ele é o principal. Você vai ter que ter um Que tênis. faz parte do que O tênis não vai te treinar, o profissional Não vai vai, te treinar. não vai. Nem o suplemento. Nem o Porque daqui a pouco, eu vou tomar o suplemento de beterraba que vai, ó. Menino, beterraba tá uma febre. Então- O meu estoque de beterraba em pó, que agora estão divulgando como pré-treino, Uhum. acabou em uma semana, eu não consegui repor. Aí a Os gente fornecedores fala- não tem. Ajuda no pré-treino? Até ajuda, mas não adianta nada você tomar o pré-treino ideal do E não resto treinar. E no resto do dia comer tudo errado, Exatamente, entendeu? Exatamente. Mas sabe o que é muito louco, assim? A gente não vendia beterraba em pó, era um produto que não tinha procura. Uhum. Às vezes as pessoas procuravam pra fazer blush. Quem é vegano usa pra fazer blush, que pra fazer interessante. maquiagem, Olha. E aí a gente não vendia porque era muito pouco. De repente foi um boom. Boom. Só Que porque alguém você vai beterraba deve em ter pó. falado na internet. É, não, Alguém é isso falou na mesmo. internet. Aí nós compramos de É. um fornecedor. Quando começa esse boom, a gente... Enfim, Aumenta tem o que estoque. vender, Você não tem começa a jeito. sentir Aumenta o a estoque. temperatura, Nem é. tinha estoque, comprei. E aí, gente, não deu 3 dias, o meu estoque acabou de pó de beterraba. Agora eu não consigo E recomprar. O agora mercado você está tem, sem. você tem um E a- sachê também. Não, e agora Beterraba. vem custando 4 vezes mais caro. Porque aí o que a indústria faz? Beterraba tá em Sim, alta. Subiu. Então, se custava, sei É. lá, 40 quilos, agora vai para 120, Às vezes 150 eles pagam quilos. até pessoas para poder fazer isso, pô. Ah, mas isso é já verdade. você né? adora. Criar, né? você cria. Gente, beterraba é um demanda. excelente alimento. É. Creatina eles fazem muito Mas isso. Põe é- alguém polêmico pra falar, na hora que fala, bum, dá um boom. Exatamente. Aí depois para, É. cai de novo. A gente agora tá na fase da beterraba. Beto, você falou de maratona, né? Uhum. Conta um pouco essa experiência aí, que é uma... Pra quem não sabe, maratona é a maratona, né? O pessoal acha Sim. que é uma meia ainda, né? É. Então, fala desde preparo, como é que foi seu Uhum. dia anterior, depois, na hora, o que que você pensa, o que que você fica ali refletindo. A gente Uhum. falou de reflexão, mas são muitas horas ali, tipo, vontade de cair, desistir. Como é que Oh. funciona? A maratona, assim, eu sempre falo assim, meus alunos quando terminam a maratona, eu sempre falo que tem que celebrar. Porque todo corredor deveria fazer uma maratona, eu sempre falo isso. Porque nunca mais você vai ser o mesmo. Não na corrida, na vida. Porque a maratona, eu sempre faço um paralelo dela com a nossa vida. Você começa lá todo eufórico. Pô, lá eu vou pra maratona. Você treinou, você vou correr a maratona, você larga todo eufórico. Aí começa a correr. No meio você vai ter aquela... tá. Será que eu desisto? Vai, tá. Da metade pro final, que a maratona, na verdade, ela se apresenta pra você no quilômetro lá pro quilômetro 32, 33, 34. Até lá tá tudo Aí ela bem. desaba na sua cabeça. Ela desaba mesmo na sua cabeça. E eu falo isso pros alunos, eu preparo. Olha, você tem que treinar. Porque ela Amém. vem na sua cabeça. E se você não conseguir ter mental para segurar, você vai parar, vai desistir. Eu nunca precisei parar, porque os meus alunos falam que eu tenho muita força mental, né? Mas é uma coisa, cara, que sinceramente é demais, assim, a maratona. Porque você vai... Pensa, você vai correr 3 horas e meia. Chão. Acorda e marca no teu relógio e a cara tá lá, correndo. Nos quilômetros iniciais você tá feliz, depois no meio já começa a sentir um pouco de desconforto. Passou a meia, que muitas pessoas da prova têm a meia, Sim. esse é um ponto bem interessante. Pessoal que tem a meia para, mas você continua para a segunda Você pensa, meia. putz, ainda tem o A dobro. segunda Às vezes meia. você repete o mesmo percurso, né, Davi? Depende, por exemplo, a City Marathon, que é uma prova bem legal aqui em São Paulo, você larga lá do Pacaembu e vai chegar lá no Jockey. Só que você vai passar pela Praça da Sé, Ipiranga, vai pegar 23 de maio lá no início e vai chegar lá no Aquela Obelisco. subidona, né? Isso. Aí quando chega lá no Jockey, tá uma galera, que é onde termina a meia. Então tá pá, aquela alegria. De repente, fica um silêncio. Que são os corredores que vão pra maratona. Então eu digo pra você que a maratona é uma prova de superação, de muito resiliência,
que você vai ter que aprender a lidar com dificuldade. E uma coisa que um amigo meu falou, que eu falei, nossa, ele foi certeiro nisso, é solução de problemas. Porque você vai ter problemas na prova. Talvez uma dor que você não estava pensando que vai ter, ela aparece, um desconforto, às vezes uma meia que saiu do lugar, Você vai sentir molhou o todos os seus tênis, órgãos. você vai ter que administrar A bermuda isso. tá incomodando, tudo isso, incomoda. exatamente. Então você Quer vai ter tirar que a roupa, a administrar. blusa tá apertando. Então é isso. É solução de problema. Eu resolvo esse problema e continuo. Resolvo esse problema e continuo. Resolvo esse problema e continuo. A gente fica Administra essa procurando, dor né? e A gente continua. procura alguma coisa, né? Isso. Pra... Sempre vai ter alguma coisa incomodando, E né? muito, cara. É porque você tem muita É a cabeça pra mente. pensar. Você fica... Muito tempo pra pensar. E pode... Aí vai Você nunca tinha feito essa relação, é verdade, né? Você tem que administrar problemas. administrar Sim. problemas. Não dá pra... Quer dizer, dá pra parar, mas Dá. não é o seu objetivo de parar. Você tem que largar com a seguinte frase. Eu falo isso para meus alunos na noite da prova. Parar não é uma opção. Eu posso ajustar. Eu queria fazer, os alunos que têm mais performance, eu queria fazer em 3h30. E eu sempre passo isso para meus alunos no planejamento, plano A, B e C. Por que eu faço isso? Pra ser... Porque se você tiver o plano A na sua mente e você perceber que não vai cumprir, você vai desabar emocionalmente. Você vai falar assim, nossa, eu não vou conseguir, vai criar várias coisas na sua mente, pensamentos negativos. Aí já era. E já era. Então você tem um plano A, não consegui, eu vou pro B. Do B eu vou pro C. Então eu tenho essas opções. Se eu estiver bem, eu continuo no A. Mas eu não estou me sentindo bem, eu migro pro B. Então eu tenho 3 planos. E é o planejamento estratégico que eu faço com meus alunos. Você tem que ficar nisso. Parar não é uma opção. Em último caso, lógico, você está sentindo dor, você está passando mal, para. A gente vê umas provas que as pessoas chegam se arrastando, né? Então, isso que não é legal. Então, você cria isso, uma imagem icônica, aquela da maratonista lá da década de 80, que chegou exaurida. A ambulância esperando ela ali. Isso, exatamente. Mas se você... Isso aí ela passou do limite, né? Exatamente. Que é perigoso. Se você planejou nutrição, preparação física e mental, você não vai chegar assim. Você vai sentir dor. É impossível você fazer uma prova de 42 quilômetros. Pega no seu odômetro do seu carro numa estrada e marca 42 quilômetros. É de uma cidade a outra. Rio de Janeiro, quanto? É impossível Então, você você- chegar pleno e falar assim, Maravilhosamente. nossa, estou perfeito. Não, você faz. Então, a primeira coisa é saber que você vai sentir e administrar isso. Mas isso, por que eu falo que você leva para a vida? Porque a partir desse momento, dentro da sua jornada de vida, nada vai te parar. Você dá Porque conta de você vai tudo. falar assim, Nossa, olha, muito eu tô legal numa essa situação sensação. de vida Pô, difícil. Já corri Caramba. 42 quilômetros, isso Eu aí é conseguia, fichinha. eu conseguia Gente, acho que eu tô administrar, precisando né? fazer uma maratona. Eu consegui administrar uma situação difícil numa situação difícil, então eu vou levar isso para minha vida. É verdade. E eu falo muito isso. Tem um aluno meu lá de Belém do Pará, que ele é um cara, um empresário de sucesso, um advogado de sucesso, e ele ministra palestra, e ele foi num curso esses cursos assim que grandes empresários vão, né? E o cara falou de maratona. O palestrante falou exatamente isso, esse paralelo de você ter Nunca tinha foco, pensado nisso. um foco, porque você vai fazer a maratona, você tem que ter foco. Então eu tenho que dividir minha vida pessoal, de trabalho, de treino, descanso, nutrição e ainda algumas coisinhas mais que você tem que engloba fazer. todas as partes da vida. Você não é um atleta que você vai treinar e vai para casa, vai fazer uma massagem e dormir a tarde inteira. Você vai treinar de manhãzinha e vai para o seu trabalho. À noite você tem sua família, você tem seu filho. Então você tem que administrar. Você não para a vida pra fazer uma maratona. né? Nós não podemos fazer isso como um Tem atleta gestão de de elite. tempo Então você certinho. tem que fazer uma Adoraria gestão de emoção. tempo e eu acho essencial isso. Aquela energia que você vai trazer dentro de você, que você vai levar para a tua vida. Você muda de vida, né? Muda de vida. É um outro patamar. Se você ter isso, né? Beto, a gente tá... Na verdade, a gente já chegou ao fim do nosso podcast. É sempre muito assunto pra gente Nossa, falar. passa muito rápido, né? Antes de encerrar, pedir para você fazer as considerações finais. Eu quero te dar um presente do Empório Manjericão. Oh, Não é legal. pó de beterraba, porque acabou. Mas tem o gelzinho de carboidrato. Vai ter o gelzinho de E carboidrato. pode tomar, pelo amor de Deus. É, Você tem toma um carboidrato, senão você não vai correr. Ninguém corre sem carboidrato. Para de ter energia. medo. Energia. Abre aí, Beto, pra nós, abre aí. Abre aí pra gente Quero ver. ver. E lá Vamos no Empório Manjericão a gente só trabalha com marca top, gente.
Ó, detalhe, hein? Eu corro e eu sou vegetariano, viu, gente? Ele tava falando isso, então é mito. E a gente vai ter que chegar outra vez, ele vai falar só sobre isso. Falaram As pra mim pessoas que acham... eu perdi a performance. Não, eu ganhei mais músculo e... as pessoas acham que é impossível ser atleta, né? Enfim, treinar A bem, gente tem correr. vários exemplos, né? Disso. Né? Aham. Aí tem o Ó, gelzinho. gelzinho aqui de carboidrato. Sim, hein? Do bom. Deve estar forte. É isso aí. Tá forte, eu gosto bastante. Indico. Obrigado, viu? Beto, suas considerações finais, quer deixar um recado pro nosso espectador? A gente tinha outros assuntos, alguma coisa que a gente não falou e você gostaria de ter falado? Basicamente assim, é falar para as pessoas que a corrida de rua ela é saudável, né? Ela é muito saudável, ela ajuda tanto física quanto mentalmente. Faz parte do processo de tratamento de transtornos mentais, eu estudei bastante essa questão e ajuda muito, mas você precisa de ter um acompanhamento. Né? É importante, como tudo na vida, você precisa de um nutricionista, um médico. Eu falo para os alunos, se você precisa de um tratamento dentário, você vai aonde? Dentista. Então, se você quer correr, procura um profissional, né? Ele vai organizar a sua rotina, você vai conseguir realmente evoluir no esporte e você vai sentir os benefícios da corrida, né? Começou a correr sozinho, não tem problema, mas procura um profissional que ele vai te ajudar nesse sentido, né? E dizer que a corrida, assim, é uma coisa que você vai ter um benefício na sua vida, você vai conseguir evoluir, você vai conseguir melhorar sua saúde física, mental, emagrecer desde que você se alimente corretamente e vai levar isso para sua vida, né? O corredor, ele é uma pessoa diferenciada porque, assim, ele ajuda, ele é uma pessoa que abraça a Apesar corrida de ser um esporte individual, motiva os outros, né? ele trabalha o coletivo, isso, né? Coletivo. Exatamente. Ele é muito coletivo, ele abraça, é um grupo que sempre está disposto a abraçar quem chega. Não quer correr sozinho. Não ele é começa excludente. correndo sozinho, depois ele quer gente do lado dele. gente do lado dele. Então, corrida de rua é maravilhoso. Se precisar de mim, legal. tô aí à disposição. Onde as pessoas te acham? Fala, a gente vai colocar, mas fala, por favor, o seu O meu Instagram é @beto_feitosa, né? Eu tenho da minha consultoria, que é Beto Esporte Saúde e Performance, que é basicamente com o que eu trabalho, né? Saúde e performance. E eu trabalho com treino online, que é uma coisa que depois da pandemia funcionou muito bem e eu trabalho no Brasil inteiro, fora do país, e funciona bem, e as pessoas têm bastante resultados bons, isso me deixa muito Você feliz. comentou comigo que tem aluno seu indo fazer prova fora do país. Isso, já, o pessoal lá de Belém Legal. foi para a Maratona de Berlim, agora eles estão indo, a gente está treinando eles para a Maratona de Nova York, foi para a Maratona do Rio. Não é só maratona, eu tenho alunos de lá que estão começando a correr, fazendo a caminhada, fazendo a migração da caminhada para a corrida. E é uma coisa que muito me satisfaz, não é só o aluno que vai lá e pega a medalha da maratona. É ele que ele consegue completar a primeira prova de 5 km dele, né? Me deixa muito realizado porque eu vejo a pessoa se sentir feliz. Ela falou, nossa, eu tenho uma medalha. Eu vejo muito sabe, isso. é uma medalha. Nunca teve a medalha em nada na É uma vida. medalha. As pessoas ficam muito felizes com a Entendeu? medalha. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu fico feliz com o progresso dos meus alunos, os pequenos progressos. Aquele cara que, olha, eu consegui correr 1 quilômetro. Ô, Beto, eu muito consegui bom, né? correr 1 quilômetro. Consegui 2, consegui complementar a minha primeira prova de 5 quilômetros. Tá aqui a medalha, me manda a foto. E tem Isso que me deixa valorizar feliz. cada quilômetro, Exatamente. não é? Cada conquista, Hoje né? a gente Cada tem pequeno. uma coisa que só é corredor o cara que corre 42 quilômetros. Gente, não é isso. Não, mudou, é mudou isso. muito. Não é isso. Você tem que correr e se sentir feliz. Não adianta você fazer uma coisa que você não vai se sentir feliz. Você fica num ambiente onde você não é bem recebido e não é Não. feliz? Eu falo Não que deveria. o pessoal tem que começar, Vai? por exemplo, a Vai caminhar. ficar. Eu passo para todo mundo. Caminha, que vai gerar energia. Oxigenação. Isso. Os pensamentos Organiza vão seus fluir. pensamentos e você Vai vai melhorar o emagrecer. sono. Exatamente. Ali você vai começar a correr e aí você vai precisar de um profissional Ó. para te ensinar tudo que você está falando Lao agora. Tse falava sempre assim, né? Um filósofo. Uma grande jornada começa com uma caminhada. Isso. Assim, ó, hoje tem um preconceito. Não, caminha. Uma aluna vai fazer a prova, ela falou, mas tem problema, você dar uma caminhadinha, vai acontecer uma coisa? Eu falei, não, alguém vai te dar um choque lá. Falei, não o tem importante é saber problema. treinar, né? Achei até engraçado. Ela falou pra mim, mas... Tem um alguém me problema? olhando? É assim? isso. Eu falei, Tem ó, alguém tem de um olho em drone mim?
em cima de você que vai... Vai te tirar, tem vai te problema. Entregar, né? desclassificar. Como a gente Não, falou lá no gente. início, o importante, gente, é ser ativo, ser feliz, se alimentar bem. A expectativa de vida tá aumentando, mas a gente quer que as pessoas... Isso é uma coisa, é uma bandeira que eu levo comigo. Faça o que você te faz feliz. Sim. Se te faz feliz fazer o crossfit, a musculação, a Mexa-se. natação, tem que se mexer. Tem que se mexer. A gente não foi Exatamente. feito para ficar parado, né? Se ficar parado, minha Mofa. avó fala, você cria raiz. É, Aí você ai. não vai conseguir Eu se tinha um mexer. carro sem gasolina. Só vive na banguela. É isso O aí. cara sem energia é um carro sem gasolina. É, Só exatamente. vive na banguela. E eu fico Mas muito é feliz. empurrado. Né? Fiquei muito feliz com o convite, Obrigada. né? Nós Porque que sempre, agradecemos. sempre que a gente é convidado para falar da corrida, né? É. Foi a corrida que Mas me você tem trouxe pra outras educação áreas. Vamos ver se física. a gente fala que. Você me falou que você tem aí um grupo também de pessoas mais velhas treinando, Tenho, mas isso é assunto foi. para outro Outro podcast. Faz parte do... É, eu trabalho, é. parece que a minha esposa até falou. Um aluno me chamou num condomínio que eu vou morar, falou, tem 75 anos, eu quero que ele comece a caminhar. Parece que tá sempre assim nas minhas mãos. Ou aluno que vem A com missão. lesão, A missão. ou alunos que têm Mais idade. né? Gabi, suas considerações finais? Acho que já falamos tudo, né? Aqui é muito bacana. Correr é muito bom pro psicológico, emocional, pra saúde, mas precisa sim de um acompanhamento de alguém que entende, né? Então procura um treinador, procura um acompanhamento de uma nutricionista, e vamos respeitando, né, os seus limites e valorizando cada passo, né? Cada conquista que você vai dando. As pessoas hoje elas não valorizam o processo, né? Pensam só no final e isso é muito ruim. Perfeito. E para de ter medo de carboidrato, né? Ai, pelo Tá amor aqui de pra te Deus. ajudar, gente. Para de procurar pão zero carboidrato, não dificulta a minha vida. Vamos comer. Zero carboidrato. A gente vai dar um pão de filé de frango, mas filé de Ai, frango também gente. tem carboidrato, não vai dar. Tem. Mas as considerações é isso também, o Edilene. É procurar um profissional. Eu sempre- Edilene, agora Edilene, eu nossa. senti. Nossa. Senti Eu um falei pra peso você, quando eu agora. falo o nome Eles assim... estão falando lá, postura, eu falei, então beleza. Vamos lá. Tô brincando, mas procurar um profissional, eu sempre dou um exemplo que nosso corpo é um terreno. Aí você pergunta onde que você quer estar com essa casa. Essa casa tem que estar pronta, você levantou o terreno, você levantou já, você já colocou as bases, você já começou a fazer o acabamento, você está começando a fazer agora a decoração, aonde que está? O seu corpo é a mesma coisa. Você fica assim, pô, você é sedentário, você é 50 anos sedentário. Se você soubesse a dificuldade que é para construir um corpo, quanto tempo a gente gasta para construir, para fortalecer, para ganhar massa, para emagrecer, para estar bem, você está pensando ainda um dia em começar. É uma casa abandonada cheia de mato. É isso que a gente tem que imaginar que a gente é. Uma pessoa que não faz atividade física. Começou? Procura um profissional, investe, pô. Não é gastar, é investir. É isso que a gente tá falando. Deixa de comprar É o tênis de investir, 2.000 e investe num profissional. Exatamente. 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 Aí, Bastante. em vez de tirar selfie do tênis, você tira selfie junto Do com o seu profissional. personal. É isso aí. Gente, muito obrigada por mais esse podcast. Encaminha para aquele amigo que tá pensando em correr, para aquele amigo que já corre e ajuda a gente a divulgar essa informação tão importante. Você encontra a gente em todas as plataformas de streaming de áudio, Spotify, Apple, Amazon. A gente tá em tudo. Pode procurar que você acha o Vida Saudável em Debate. E a gente vê semana que vem, terça-feira, às 20 horas. Tchau, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau.